É o seguinte, é pegar a disciplina antiga, eu até passei o link, tá? Caso alguém não tiver conseguido acessá-la de imediato, eu passei até o link aí para Kaique, só solicitar para nós aí. Kaique é assessor assim, para qualquer tipo de assunto aí, tem incomodado ele bastante. Obrigadão, Kaique. Então, o que eu Não, estou à pensei, disposição aí sempre, não, viu? Não, valeu. não é incômodo não. O que eu pensei foi o seguinte, a gente tá e vou começar pelo experimento 2, que é o de força elástica, tá? Você fala que ele tá tendo dificuldade. E o bacana é que é o seguinte, a experiência um é de cinemática e a experiência 3, que é conservação de momento linear, ou no ensino médio a gente geralmente fala mais conservação da quantidade de movimento, eu gosto mais desse nome, posso te dar uma ideia melhor do que a gente está calculando. O experimento que a gente usualmente costuma utilizar na engenharia, né, e nas licenciaturas lá da universidade, né? Lá no caso nós temos licenciatura presencial só de química, né? Então a gente utiliza na licenciatura de química presencial da Facet e nas engenharias. Um dos, né, experimentos que a gente costuma realizar de momento linear, eu vou usar alguns recursos de simulador, né, lógico. Eu vou fazer algumas contas usando simulador PET, tá? Ele inovou lá com um aplicativo muito bacana de colisões, mas o experimento que nós utilizamos lá, ele é cinemática, tá? Essa conservação de movimento aqui, a gente usa carrinhos colidindo de trilhos. Então, na verdade, é o mesmo equipamento que a gente utiliza para gerar a cinemática, e a gente usa um pouco de cinemática, porque na verdade a gente tem que fazer os cálculos das velocidades antes e depois da colisão, né? Então a gente utiliza o mesmo aparato, o mesmo ambiente, a mesma situação para fazer uma abordagem mais cinética do movimento, né? Cinética e matemática do movimento, e uma de conservação de momento. Não tem conservação de energia cinética, não, mas tem conservação de quantidade de movimento, né? O que é transferido de um corpo para o outro é quantidade de movimento. Então eu vou praticamente resolvê-los ou discutir a teoria dos dois experimentos, um e 3, praticamente simultaneamente. Beleza? Então hoje a gente vai trabalhar com forças elásticas. Tá ok? Nós já calculamos a aceleração da gravidade em outra disciplina, né? Disciplina de Física 2, Laboratório de Física 2, pêndulo simples. E aqui a gente vai lidar com força-peso também, né? E eu pensei em trabalhar isso aqui, ó. Acho que é interessante trabalhar isso aqui com base em simuladores, né? Como eu comecei a falar no início aí. Acho que só Ana, que eu vou repetir para Ana e Priscila aí. O que eu pensei que seria mais usual, mais produtivo, até mesmo porque eu vou me colocar à disposição para qualquer eventual dúvida. Trabalhar toda a ideia, eu estou aqui com. Vocês estão vendo o roteiro? Só para não saber se eu estou compartilhando a tela ou se eu estou compartilhando o aplicativo. Vocês estão vendo o roteiro aqui? Sim, sim. Ô, professor, você vai gravar? Já tá gravando? Tô gravando já. Obrigadão, tá lembrado aí que eu costumo esquecer sempre. Então, eu vou seguir o roteiro, tá? Eu vou seguir o roteiro, vou passar por ele aqui rapidinho. Vou seguir o roteiro e vou conseguir praticamente resolvê-lo usando os simuladores. A lei de Hooke, né, que possibilita através do aplicativo aqui utilizar uma associação de molas paralelas, né? Vou fazer só em série que não dá, tá? Só em série que não dá, beleza? Mas dá para discutir uma sozinha, dá para falar mais ou menos como é que seria em série, né? Dá para fazer a mais difícil que é em paralelo, né? Dá para fazer a mais difícil, mas dá para a gente, né? Vai ficar redundante, né? Simular uma associação em série no próprio simulador, né? É só eu aumentar aqui as molas, né? E que dá para explicar, né? O ideal seria a associação em série, beleza? Mas a gente vai discutir isso aí. Então eu quero reproduzir, eu quero explicar a teoria e de certa forma reproduzir o experimento usando simuladores, né? E como eu falei anteriormente, deixar os dados experimentais para vocês.
Tem um vídeo aqui de menos de 14 minutos, tá? Menos de 14 minutos, que detalha, mas detalha mesmo, tá? É, detalha aqui qual que é o comprimento inicial, tudo. Eu vou voltar aqui, deixa eu, tá? Foi só pra, foi a única coisa que eu comentei aí antes de Priscila quase estressar comigo por motivo, né, Priscila? Então, vamos lá. Bem, o nosso objetivo aqui hoje, tá? É justamente o que? Dividir o objetivo em duas partes aqui, tá? A gente vai discutir, observar, analisar o comportamento de uma mola, tá? Através de algumas massas conhecidas, tá? E ver o comportamento de molas individualmente, né? Então a gente vai discutir algumas propriedades da mola, né? De duas molas, no caso, tá? No caso aqui são duas molas. No segundo momento, tá? A gente vai pensar em associá-las, né? Trabalhar com essas molas em associação, né? O que seria isso? Colocá-las em série ou em paralelo, eu vou explicar o que é isso, né? Lógico. E ver o que muda, né? Na mola, quando eu faço esse tipo de associação, tá certo? Essa associação fica até clara aqui, ó, né? Essa aqui é um tipo de associação que eu vou trabalhar. Vou colocar aqui duas molas, né, em paralelo e ver qual que é o efeito da deformação dessa mola, né, em função da força que eu estou aplicando aqui. Beleza? Eu tenho a mola em série sim, cara. Eu que vacilei aqui, eu sabia que eu tinha visto em algum lugar. Então eu tenho a associação da mola em série, eu consigo manipular individualmente as características de cada uma delas, tá certo? Aplicar uma força aqui e tem uma régua em algum lugar aqui, tá? Para medir essa. O aplicativo que. O simulador que tem régua não tem tanto recurso igual esse aqui, né? Mas beleza, dá para ter uma noçãozinha sim, tá certo? Pelo menos das forças, né? Mas a gente volta aí. Tem um ponto de equilíbrio aqui. A gente chega lá. Então nós temos dois tipos de associação: associação em série e associação em paralelo. Então eu vou estudar as molas individualmente, vou pegar duas molas aqui e vou trabalhar individualmente com cada uma, né? Com cada uma. Fui redundante, perdão. Hoje eu estou redundante, toda hora. Então eu vou trabalhar, na verdade. Eu vou ficar de olho no link aqui, que esse aqui é a versão gratuita, então cada 40 minutos esse link cai e a gente pode voltar no mesmo link, tá? Mas a segunda vez que você volta, Priscila, não tem esses aborrecimentos aí, viu? Então eu posso trabalhar essas molas individualmente. Eu vou colocá-las um pouquinho diferente aqui, tá? Características, vou assumir características diferentes aqui, né? E ver o que acontece. E depois eu vou associá-las, né? Vou colocá-las em, em paralelo ou em série para ver o que muda, né? Em relação. Minha deformaçãozinha está aqui. E valores, né? Aqui, ó, valores, aqui é lógico. Como é que eu faço uma força sem saber o tanto que vai deslocar, né? Então, enfim. Então eu vou trabalhar isso, tá certo? Aí eu consigo agora contemplar todo o roteiro, todo. Por isso que eu pensei em simular, né? E deixar vocês com aquele videozinho de menos de 14 minutos, tem todos os dados que eu vou trabalhar. Então vocês vão ver que o roteiro ele é bem simples. Ele pede algumas informações aqui referentes à mola A, à mola B, né? As massas são conhecidas, vocês vão ver lá que são cinco massas, tá? Só que são três discos, tá? Acho que é melhor até mostrar para você não, quando você for analisar lá, você vai ver que são três discos, tá? São três discos aqui. Tem um momento aqui que a gente, esse aqui é um momento ó, que dá pra ver. É um disco de 10 gramas, né? E outros dois de 20. Aí, ó. Esse aqui é o de 20. Opa. Esse aqui mais grossinho aqui é o de 20 e esse aqui é o de 10. Então, eu primeiro coloco de cima e meço a deformação, quanto a mola vai estender, vai esticar, tá certo?
E depois eu posso retirar esse de 10, colocar o de 20. Ótimo, dobrei. Depois eu ponho de 20 e o de 30. Eu tripliquei. E aí eu tenho outro de 20 para colocar, eu posso colocar os dois de 20, 40. Né? E depois eu ponho todos, que dois de 20 e um de 10, aí 50. Eu só trabalho 10 em 10 com esses 50, só para demonstração mesmo. Tá? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é estudar, tá? Estão visualizando um quadro branco aí, né? Estudar o comportamento da mola, tá certo? Eu tenho uma mola presa no teto aqui, tá? Eu tenho uma mola presa no teto e eu quero analisar algumas propriedades dessa mola, tá? Eu coloco ela verticalmente, pena que o simulador não tem ela vertical, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que no simulador tem ela horizontal, opa, não sei por que eu estou fazendo, horizontal, então tem uma não impede a elaboração, a execução do experimento não. Só que aqui é uma força que você aplica. Olha lá em cima, não é não? Bem, é uma massa que você coloca e graças à força gravitacional você consegue é, descobrir qual que é a força que a mola está fazendo. Então, no simulador, eu vou mostrar uma situação como essa daqui. Ó. Você tá aplicando uma força que é a força aplicada. Tá? Então, você conhece a força que você está aplicando. Vou colocar a P, você conhece ela. Tá? Você conhece e você sabe que quando você faz essa força, exerce essa força na mola, né, ela transmite essa força para a parede, como ela está fixa aqui, ó, né, ela não vai sair do lugar, então ela retransmite essa força para o bloco. Só que ela sofre, ela vai, dependendo da força que eu aplicar aqui, né, eu vou acabar deformando essa mola. Né? O que seria essa deformação? Eu vou acabar deslocando essa mola um pouquinho. Né? Assim que eu colocar o peso, eu vou acabar deslocando. É o que eu fiz aqui verticalmente, né? Em vez de aplicar uma força, eu deixei o planeta fazer isso. Né? Eu coloquei uma mola, só que lá na mola eu coloquei como se fosse um lugarzinho aqui para colocar as massas. Né? Então ela tinha uma certa posição, que eu chamo de posição de equilíbrio. Né? Seria a posição de equilíbrio. Né? Pode ser meu nível zero aí. E aí, quando eu coloco o peso, a massa, né, uma determinada massa aqui, ó, automaticamente o que surge imediatamente? Uma força gravitacional. Essa força gravitacional é a força peso, né, que você facilmente calcula a força peso aí, né? E essa força acaba deslocando a mola, acaba deslocando a mola, certo? E esse deslocamento, né, que eu estou mencionando aqui, ó, esse x, né, que eu desloquei aqui, é o que eu chamo de deformação da mola. Quanto ela está deformando, né, esse x aqui é o deslocamento, né? Só que a gente tem o hábito de chamar de deformação para dar uma ideia melhor de elasticidade, já que eu estou falando de mola, né? Deformação da mola. Então, aqui a diferença para o simulador, né? Para o simulador aqui, é que eu vou aplicar a força. Mas a força também não deixa de ser conhecida. Aqui eu teria que calcular no experimento, na hora de extrair, né, de obter os dados do vídeo experimental, vocês vão ter que calcular o peso para cada massa. Né? Na verdade, basta você calcular o peso para uma massa só. A primeira massa de 10 gramas, a gente nunca trabalha com 10 gramas, né? Então você vai trabalhar sempre com quilogramas. Né? Então você vai calcular a força peso, né, para 0,01 quilogramas. O ideal, como você está simulando uma situação de laboratório, é que você utilize não 10 metros por segundo ao quadrado, né, mas o que você calculou no pêndulo, né, no pêndulo simples, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então você conhece as 5 forças que você vai aplicar. E quando você aplicar essa força, você vai deformar. Tá aí essa deformação, ela depende
do que? O que influenciaria a deformação dessa mola, né? Eu acho que tem várias coisas que eu posso colocar num balaio só, tá? Que é espessura características do arame, por exemplo. O arame que eu utilizei para desenvolver a mola. Eu tive que usar um metal aí. Primeiro, vou antecipar. Primeiro que eu tive que usar um metal. Qual metal utilizar? Tá? Qual espessura do metal utilizar? Tá? Qual espessura? Qual comprimento utilizar? Então, eu tive que. Eu tive que. Ah, outra coisa, além de escolher o arame, características do arame, eu vou fazer essa mola com que diâmetro? Então, qual seria o diâmetro, né? Aqui você teria o diâmetro do diâmetro. Eu vou colocar aqui do arame. É a espessura, de certa forma, né? É o arame, mas também pode ser entendido como a espessura da mola. Você usar o material para fazer uma mola de maior raio, né, umas voltas de maior raio aqui, ó, vai fazer um rolamento aqui de um raio maior é uma coisa. Você fazer uma em volta de uma caneta com um raiozinho menor, vai dar uma diferença. Então, todas essas características aqui que estão relacionadas aos materiais e dimensões, né, eu diria, para ficar mais completo. Então, tudo que está relacionado a material, lógico, tem material que ele é mais rígido para você produzir, e outros são mais flexíveis, né? E outros flexíveis demais. Eu não vou conseguir fazer uma mola de chumbo, né? Não vou conseguir, né? Então, tem alguns materiais que são muito flexíveis, que são quebradiços, então isso vai influenciar demais. Outros aceitam uma deformação, outros já aceitam com aplicação de uma força maior. Então, tudo que está relacionado com o tipo de material e as dimensões, todas que você puder imaginar aí, tá? Todas que você puder imaginar, estão relacionadas a uma grandeza física, né? Uma identidade, o RG da mola, tá? Que é o K, que é uma constante elástica. E o nosso objetivo hoje é explorar essa constante elástica ao máximo, tá certo? É isso aqui, é a identidade. Literalmente a identidade, o RG. Quando eu vou num armário, né, pegar uma mola para fazer um experimento, eu olho a etiquetazinha do lado e olho o valor da constante elástica. Né? Por quê? Essa constante elástica vai me falar se a deformação vai ser maior ou não, ou se eu vou ter que aplicar uma força, perdão, maior ou uma força menor, né? Então tem, ou depende do meu propósito, né? Eu vou forçar a barra aqui, né? E não vou falar, obviamente, mal de quem mexe na altura do carro, né? Para deixar o carro mais baixo, né? Algumas pessoas costumam cortar a mola para o carro ficar mais baixo, né? Então você tem todo um trabalho, né? Todo um cálculo aqui para projetar a mola ideal para aquele carro, para suportar aquele peso, força-peso do carro, né? Para ter uma determinada deformação, porque você não quer que, se você está falando de um caminhãozinho, de uma caminhonete, ela vai absorver um impacto diferente de um carro de passeio. Então você vai ter um feixe de molas é, que deforma menos, porque tem que colocar 1.000 quilos, 1.500 quilos. Diferente de um carro que você vai entrar com 4, 5 pessoas ali, que você não vai, né, dificilmente você vai ultrapassar seus 500, 600 quilos de pessoas aí. Mais bagagem, né? Então, você vai distribuir ali pelo carro todo. Agora, é diferente de um feixe de molas de um caminhão, de um ônibus, enfim, né? Você tem todo um recurso teórico aqui para desenvolver o melhor material com as melhores dimensões para suportar um determinado peso, né? E um carro, quando volta de uma tour, ó, tem 10 minutos, tá? Aí vocês pegam o mesmo link. 10 minutos, vai na falta de educação. O Zoom corta a gente assim, ó, na alta, tá? Aí vocês clicam no mesmo, eu dou um pausa aqui.
vocês clicam no mesmo link aí. Então, o que acontece? A gente tem todo um trabalho aqui. Um carro acabou de sair da curva. Quando ele sai da curva, ele entra numa curva, ele acaba forçando um lado mais do que o outro. Quando ele sai, ele tenta redistribuir o peso do carro de novo. Então ele força mais. Se você não calculou a mola ideal com a constante elástica ideal, esse carro, na hora que ele sair de uma curva, ele vai tender a balançar muito até ele estabilizar. Essa estabilidade ela não pode ser, você não pode demorar para atingir, né? Mas enfim, então até parece que eu sou engenheiro mecânico, né? Mas você tem todo um trabalho para. Não, eu acho que uma mola só aqui é pouco, cara. A gente vai ter que associar e colocar mais uma mola aqui. Porque se eu for colocar uma mola que eu preciso aqui, vai ser uma mola gigante ou vai ser uma mola que não vai dar exatamente a constante que eu quero. Ou a deformação possível de se ter nesse carro aqui, né? É, então eu vou ter que talvez associar uma segunda mola, né? E como que eu associaria? Será que seria vantagem eu colocar aqui outra do lado aqui e já acoplar ela aqui no bloco? Ou talvez emendar uma na outra e acoplar no bloco? Então vou ver quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, tá? Mas a princípio a constante elástica está relacionada com tudo isso. Bem, assim que eu colocar aqui, o que impede esse bloco de descer ao chão aqui é justamente a força elástica que eu ainda não conheço, tá? Mas a força elástica, né, eu posso não conhecer, mas eu já sei o valor dela aqui, ó. É o peso, é o próprio peso. No caso do simulador, é a força que eu apliquei, né? Porque é um par de ação e reação. Eu puxo o bloco e o bloco me puxa. Lógico que quem está segurando o bloco é a mola, né? Então essa força elástica em módulo, ela é igual à força peso. Em módulo, pelo menos, tá? Em módulo. Em módulos são iguais. Mas eu quero o conceito da força elástica, tá? Vou colocar FEzinho aqui. Eu quero o conceito. Bem, se eu for pegar uma mola mais rígida, né? Significa dizer que eu estou pegando uma mola de maior constante elástica, tá certo? Então, força elástica, ela é proporcional à constante. Se eu pego um diâmetro maior, né, da mola, ou uma espessura maior, enfim, se eu trabalho essas dimensões, esses materiais, essas dimensões, para me dar uma constante elástica maior, né, eu vou ter uma força maior também. Então essa constante ela está relacionada de certa forma com a rigidez, ou se você quiser pensar também com a flexibilidade, né? Se é flexível ou não, tá certo? Eu esqueço que minha carinha aparece aqui no canto. Então, com a flexibilidade. Então, quanto maior essa constante elástica, né? Quanto maior esse K, menor é a flexibilidade e vice-versa, né? Menor constante, maior flexibilidade. É lógico que tudo tem um limite, né? Não posso puxar demais, senão volta a ser o arame que era antes, né? Então, é proporcional. E a deformação? A deformação é o quanto ela vai deslocar. Obviamente, se eu puxar muito, aplicar uma força aqui horizontal, como no simulador aqui, aplicar uma força horizontal grande, né, aumentar a força aplicada, eu vou deslocar mais. Se eu colocar uma massa superior aqui, consequentemente, um maior peso, uma maior atração gravitacional, e esse negócio vai puxar, certo? Então, essa deformação ela é tanto maior quanto maior for a força que eu aplicar. Então, a verdade é tudo proporcional, tá certo? Só que tem uma coisinha, né? Quando eu puxo lá no simulador, puxo para a direita, a mola me puxa para a esquerda, né? Lógico, ação e reação. A mola me puxa. Não esse parzinho que eu acabei de desenhar, não é ação e reação, porque está sendo aplicada no mesmo bloco, no mesmo corpo. Mas a força que eu aplico no bloco, que ele transfere para a mola, que transfere para o teto, eu consigo achar meu par de ação e reação. Então eu faço força no bloco, o bloco faz força em mim. O bloco faz força na mola, a mola faz força no bloco. A mola faz força na parede aqui, né? E a parede faz força na mola. Então tem vários casos de ação e reação aqui.
Mas essa forcinha elástica aqui, né, é a força que a mola tenta fazer para não soltar o nosso bloco aqui. Então, é, e aqui em cima, né, como a terra está puxando para baixo, a mola vai fazer uma força para cima, né, uma força elástica aqui, para cima, impedindo o bloco de descer para manter o equilíbrio. Então essa força, quando você desloca o bloco ou tenta deslocar o bloco, né, aqui para baixo, a força é para cima. E se você tentar comprimir a mola, empurrando ela para cima, deslocando tudo para cima, a mola vai fazer o quê? Vai te empurrar para baixo. Então ela sempre está te contrariando. Por isso que eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Força peso, obviamente, tá? Deixa eu destacar mais aqui. A força peso, obviamente que ela é diferente em vários quesitos da força elástica, né? Lógico. A natureza, né? Uma depende da mola, dos materiais, a outra depende da gravidade. A direção é a mesma, é a única coisa que tem em comum. A direção e o módulo, né? Mas algumas características são diferentes, e módulos são iguais, né? E uma coisa que tem que tomar uma certa atenção aqui, não esquecer, é que essa força é sempre contrária à deformação. Lógico, se eu puxar para a esquerda, a mola vai resistir para a direita e vice-versa. Se eu puxar para baixo, ela vai resistir puxando para cima. Então essa aqui é a força, tá, que envolve a toda a nossa teoria. E a grande vantagem, que você vai ser, Carlos, mas eu não conheço a constante. Eu consigo olhar a deformação, porque você fez isso lá, mostrou lá que deformou, né? Deformou, não sei quanto, ótimo. Então, você conhece a massa, no caso do seu experimento, que você vai confeccionar para a gente, você conhece a massa. Se você conhece a massa, você vai fazer um grande favor, que é fazer o cálculo, então, da força peso, né? Então, eu já expliquei, né? Então, mas se tiver alguma dúvida aí, é como se eu tivesse, estou fazendo isso aqui, ó. No lugar da força elástica, tá? Você vai colocar para mim a força, no lugar da força elástica, você vai colocar a força peso, né? Então você já conhece sim a sua força elástica. O seu objetivo aqui é descobrir o que? A sua constante da mola A, por exemplo, né? Então o seu objetivo é esse. E constante é o que? Passa o x dividindo aqui. Constante é a força peso dividido por x. Ou seja, né, é força newtons dividido por metros. Então, se eu chego aqui e falo assim, gente, calculei uma constante elástica aqui e achei 10 newtons por metro. Então, significa dizer que eu preciso exercer uma força, lógico que eu não vou exercer uma força para deslocar tanto, né? Mas é o mesmo que dizer que se eu exercer uma força de 10 newtons, né, eu vou conseguir deformar a mola ou comprimir a mola 1 metro. Tá? Então isso é o significado físico dessa grandeza, dessa constante. Então agora você entende que quanto maior é a constante, mais força tem que fazer para a mesma deformação, né? Ah, uma constante aqui, que até uma constante aqui que é de 20 newtons por metro, é o dobro. Ou seja, eu vou ter que fazer o dobro de força para a mesma deformação, para o mesmo deslocamento ou deformação. Tá certo? Então, ela tem esse significado e eu vou perguntar isso várias vezes, de várias maneiras diferentes. No roteiro aí, ela tem um significado, um peso teórico interessante, que ela fala da flexibilidade da mola, né? Quanto maior a constante, menos flexível ela é. Mais difícil, mais força você tem que fazer. Então essa investigação aqui, ó, nós vamos fazer de cada uma das molas e vamos determinar a constante elástica dela, tá? Vamos determinar a constante elástica dela, ok? Cortou aí, não sei em que momento, né? Eu estava falando então que essa investigação que nós vamos fazer, então, nós vamos realizar em cada uma das molas para conhecê-la,
né? Tem várias maneiras de fazer esse experimento. Conhecer as duas molas e fazer uma previsão teórica, tá? Fazer uma previsão teórica. Mas antes de apagar isso aqui, tá tudo ok? Tudo tranquilo? Posso apagar aí? Tá Pode parar, tudo tranquilo? tranquilo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, Kaique. Foi mal. Parei pra você. Então, a única coisa que eu fiz foi calcular para um segundo peso, rapidinho aqui, né? Dobrei. É lógico que teoria é tudo muito bonitinho, né? Dobrei a massa, consequentemente eu vou dobrar a deformação. Eu vou passar muito próximo disso lá, né? Na prática. 9,8 eu dobrei também, né? É a consequência, né? Por ter dobrado a massa. E vou achar a constante elástica. Vocês vão fazer isso para 5 pesos diferentes, né? Eu vou fazer para quantos eu conseguir lá no simulador. Não vou passar de 5, não tem necessidade. Você vai fazer todos, você vai fazer a média. Isso para cada uma das molas. Aí você vai conhecer a constante elástica da mola A, constante elástica da mola B. Ótimo. Digamos que nenhuma delas te atenda, né? Que nenhuma dessas que você viu aqui, tá devagar, cara. Eu acho que essas duas constantes aqui são muito próximas, tá? E elas estão no meio termo. Eu preciso de uma mais fraca e eu preciso de uma mais forte. Aí eu vou falar com você, então vamos associá-las para ver o que dá. Aí é a hora que eu faço dois tipos de associações. Eu faço associação em série com as molas para ver o que vai acontecer, tá? Faço associações, né, na verdade, tá? Faço uma em série, tá? E faço outra em paralelo. A em série, né? O que vai mudar nessas associações é o comportamento o quanto vai deformar, na verdade. Então, quando eu pego aqui a mola A, né, ligo ela em série com a mola B, eu poderia estar explicando isso lá no simulador, mas se eu explicar isso aqui, lá eu não consigo chegar na fórmula, né? Aqui eu consigo. Aí lá eu exploro outras teorias. Aí eu ponho uma massazinha conhecida aqui, né? Antes a deformação, né, era individual. Cada molinha aqui deformava um pouquinho, né? Deformava um X lá, né? O X da mola B. A outra lá também, se for mais flexível, ela desloca até mais, né? XA. Né? Se for menos flexível, vai deslocar menos. Mas enfim. Agora aqui, numa associação em série, essa deformação é diferente. Porque aqui, nesse caso aqui, a força que eu aplico no bloco, tá? A força que eu aplico aqui no bloco, não tem jeito, ela é transferida para a mola B, que por sua vez transfere para a mola A. E se eu for ser chato, eu vou pensar outra coisa. Falar, cara, mas você despreza a massa das molas, mas você sabe que na mola A tem a mola B mais o pezinho ainda, né? Então a mola B tem desvantagem. Mas para ficar um negócio mais física experimental, o interessante mesmo na prática era fazer a mola A, depois a B, depois inverter, colocar a B aqui em cima, colocar a aqui embaixo e fazer uma média. Porque quando você faz essa associação, não no simulador, mas na prática, você percebe que, mesmo que sejam muito próximas as constantes elásticas, que a gente tenta fazer isso, vocês vão entender por quê, por causa da associação em paralelo, mesmo que sejam muito próximas as constantes, os comportamentos das molas sejam muito próximos, uma deforma mais que a outra, sim. Né? Na teoria, eu considero que não. Eu considero que elas são iguais, eu desprezo a massa. Então, o que vai acontecer? Qual que é o deslocamento total aqui? Vai ser uma pequena contribuição da mola A, o XA, por exemplo, com uma pequena contribuição, que ambas vão deformar, com uma pequena deformação aqui da mola B. Certo? Então, a minha deformação total, na verdade, ela vai ser a soma
das deformações. Porque agora eu tenho uma mola nova. Eu tenho uma mola AB. Eu não tenho uma mola A ou uma mola B mais. Eu tenho uma mola que tem propriedades diferentes das molas individuais, né? Eu tenho uma mola nova agora. Eu tenho a mola em série, tá certo? Que é a soma, aqui a deformação é a soma. Como que eu calcularia essa deformação? Vamos lá para a força elástica. Ela é aquele menos é só teoria, tá? É lógico, né? Falar que a força é contrária ao deslocamento, mas eu não vou usar ele aqui não. Como que eu faço para calcular a deformação? Se eu fosse calcular a deformação, basta pegar a força e dividir pela constante. Então a minha nova mola vai ter uma constante diferente das anteriores, né? Como que eu sei? Qual que seria a deformação total? Seria a força total que está atuando aqui, dividido pela constante em série, que está relacionado com as constantes, né? O que seria a deformação de A? A deformação de A é a força que está atuando em A, dividido pela constante só de A. E a de B é a mesma coisa, então seria F, a força. Só que vocês observam que a força é a mesma, né? Para todo mundo, né? Então nem vou mudar elas aqui não. Constante de A e do outro lado aqui na B a mesma coisa. A força é a mesma. A força que está atuando aqui, né, através da força gravitacional, é a força que é transmitida para B, que é transmitida para C. Como todas as forças são iguais, o que sobrou aqui? Posso simplificar os F's. É o mesmo para todo mundo. Então eu cheguei à conclusão que a minha nova mola, ou seja, a minha associação, ela vai ter uma constante elástica, tá? Que é a soma, né? O inverso dela é a soma dos inversos aqui, né? Então a minha constante elástica é diferente. Se eu quiser, para simplificar aqui um pouquinho, tirar mínimo, múltiplo comum e tal, vai ficar constante em série. Ela vai ser o produto pela soma, aí você vai inverter. Então, simplificando isso aqui, vai ficar o produto entre as duas, né, tirando o mínimo, múltiplo comum, tudo bonitinho, dividido pela soma. Essa vai ser a nova constante. O produto dividido pela soma. Então a gente já está imaginando que essa constante aqui, ela é máxima. Ela vai fazer com que esse tipo de máxima, não, vai dar uma constante pequena, na verdade, né? O produto pela soma, vou multiplicar cruzados mesmo. Vai dar uma constante elástica menor. A deformação é a soma, deixa eu ver se eu não fiz aqui, ó. Vai resultar, corrigindo aqui, numa constante mínima. Mínima sim, eu estou forçando a barra, tá? Mínima, eu estou comparada com as anteriores. Essa minha constante, ela vai ser diferente das outras, tá? Ela vai ser diferente das outras, beleza? Vai ser um pouquinho diferente delas aqui, beleza? Então é isso mesmo. Que é o produto pela soma, vou inverter todo mundo, isso mesmo. Ela é uma constante menor do que essas duas aqui. Então eu faço essa associação porque eu quero uma mola mais flexível. Faz sentido, gente? Vocês acham que faz sentido? Porque aqui eu tenho eu aplico a mesma força e ela deforma X. Individualmente eu faço a mesma coisa com B, ela deforma X também. Quando eu ponho as duas juntas, elas deformam demais. Porque como elas estão associadas, é a contribuição de uma com a outra. Então ela acaba deformando mais do que o normal, do que ela individualmente. Então, se ela deforma mais, ela dá a ideia de que ela é meio flexível, já que ela está, né? Já que ela está flexível, já que ela está deslocando mais do que a mola separada, né? Porque ela acaba deformando a soma. Então ela dá uma ideia de uma mola mais flexível, como se eu tivesse criado uma mola com um menor constante que deforma mais, que estica mais, beleza? E como que seria em paralelo? Até aí tudo bem, né, galera? Qualquer coisa vocês me falam. E como que seria ela em paralelo? Em paralelo a coisa muda um pouco, né? Em paralelo vou colocar a mola A aqui, né?
Vou colocar a mola B aqui do lado e vou fazer uma associação, né? Vou ligar ela, dar um jeito de ligar aqui para colocar o pezinho aqui, ó, como se fosse colocar um ganchinho aqui, ó. Então, o meu bloco, ele vai vir aqui, ó. Já tem uma vantagem, né? Pelo menos uma característica diferente, né? Essa força peso que está aqui, ó, atuando aqui, que sempre esteve, né? Esteve individualmente, esteve na associação em série, agora está aplicada num conjunto que acaba dividindo, mandando a metade da força para cá e a metade da força para o outro lado. Tem uma vantagem nessa associação aí. Ela diminuiu a força, dividiu a força. Então, se agora eu vou aplicar em cada uma das molas uma força que é a metade, uma força menor, minha mola não vai deformar quase nada. E mais, além de não deformar quase nada, a deformação aqui da A é simultânea, literalmente paralela aqui, ó. Por isso que a gente escolhe, eu falei que vocês iam entender melhor agora, ó. Por isso que a gente escolhe molas mais próximas, constantes mais próximas, tá? Por quê? Se uma delas aí deforma, cede mais que a outra, é mais flexível do que a outra, esse negócio vai ficar torto, né? Então elas têm que ter mais ou menos a mesma constante para elas deformarem a mesma coisa e não ficar torto, né? Então essa deformação aí, primeiro que é a mesma, mas aqui também era, cara, praticamente a mesma, era, mas só como estava ligado em série, eu somo. Aqui eu não somo, é uma deformação só que está tendo, né? O bloquinho vai descer um pouquinho aqui, ó, vai descer quanto? Vai descer X. Qual dos dois? É igual, né? Então é a mesma coisa. Agora a grande vantagem é a força, né? A força total, vamos dizer assim, a força elétrica total, ela foi dividida entre as molas. Ela passou um pouquinho para a mola A e passou um pouquinho para a mola B. Só para indicar que a mola A é a mola B, mas as forças são iguais. Beleza? Isso aqui seria a força total. A força total aqui é, né, eu não gosto de desenhar igual tem livro que desenha forças. Só para abrir um parênteses, essa força que está descendo aqui, eu chamei ela de força total, e essa aqui é como se fosse a força que está atuando apenas em A e aqui a força que está atuando apenas em B. Eu tenho que somá-las para dar a força total. Ótimo, o que é força? Vamos lá, vamos substituir. Vocês estão sabendo mais do que eu. Isso aqui eu fico enrolando vocês aí, né? Bem, se eu fizer isso aí, a força total ela vai ser o quê? Kx. Só que é o K total. É o K em paralelo vezes o X. E a força e o F, né, a força elástica só do A. Mas só do A é só a constante do A vezes o X. Mais o B é só a constante de B vezes o X. Aí tem uma coisa aqui, ó, que o X, como eu mostrei, é o mesmo. Então, se ele é o mesmo, vamos tirar. Então, é mais simples a associação em paralelo. A associação em paralela, ela é simplesmente a soma da constante de A mais a constante de B. Então, se você quer uma constante maior, você coloca elas em paralelo. E faz todo sentido, né? Que você divide a força entre elas, elas deformam um pouco, simulando, né, uma mola de constante elástica máxima. Máxima em relação às outras, né? Maior do que as molas individuais. Então você quer uma maior constante elástica, ou seja, você quer uma mola menos flexível, né? Você faz ela uma associação em paralelo. Você quer uma mola mais flexível, você faz uma associação em série. Então o grande objetivo é estudar um pouquinho as molas individualmente, olhar as vantagens e desvantagens de uma associação em série, vantagens e desvantagens de uma associação em paralela. Ok? Tranquilo? E isso aqui é o experimento. Porém, né, você tem uma tabela, né, para ser montada, né, com esses dados aí, que eu vou correr o olho lá rapidinho
no roteiro, não tem dificuldade. Se tiver, é óbvio que minha razão de existir é aluno, né? Professor, a razão de existir é o aluno, eu estou à disposição. Eu vou montar uma tabela para a mola A, uma tabela para a mola B, uma tabela para associação em série, né? Porque embora tem uma grande vantagem, a massa que eu uso é a mesma, porque senão ia ficar complicado eu ficar comparando quem que é mais flexível com quem é menos flexível usando massas diferentes. Não faz sentido. Então eu vou usar a mesma massa que você colocar na tabela um, na tabela da mola A, você vai colocar na tabela da mola B, na tabela da associação em série e na tabela da associação em paralelo. São quatro tabelas, beleza? Obviamente que a deformação vai mudar. A deformação, óbvio que vai mudar, as molas são um pouco diferentes, né? Ligeiramente diferentes. Quando eu associo em série, a deformação é muito grande. Quando eu associo em paralelo, a deformação é muito pequena. Peso. Ué, já que a massa é a mesma para todo mundo, a força-peso também. Copiar e colar a coluna de massa, copiar e colar a coluna de força. Constante elástica, obviamente que vai mudar porque o meu X é diferente em todas as tabelas. Né? O meu X é diferente em todas as tabelas. Então, as únicas colunas que vão mudar é a coluna da deformação, que eu vou ter que calcular uma a uma, né? Extrair do experimento uma a uma, né? Perdão. Consequentemente, a constante elástica é diferente também. O que é igual, na verdade, é só a massa e, consequentemente, a força-peso. Tá? Então, o meu experimento gira em torno disso aqui. Vocês viram que eu calculei aqui a constante elástica, mas eu também posso, tá? Construir. Tudo tranquilo aqui, gente? Posso apagar isso aí? Vai Pode. ficar tudo gravadinho para vocês, mas obviamente se fizer uma pergunta agora, eu vou responder, né? Agora, outra maneira, né, de calcular também, né? Parece que em física, se você não fizer um gráfico, meu filho, parece que você não fez física experimental, né? Então, se eu construir um gráfico de força, porque eu tenho todas as forças, né? Então, se eu construir um gráfico de força em função da deformação da mola, tá? Automaticamente eu vou obter o quê? Então, se eu fizer um gráfico, se eu construir o gráfico, que eu vou. A tabela possibilita você construir, são quatro tabelas, né? Você vai poder construir quatro gráficos se você quiser. E o X em metros. A força e o X. Então, você vai colocar lá. Vou só fazer uma referenciazinha lá para pro seu experimento. Você vai usar a deformação, não sei qual é, né? Mas a massa é a mesma para todo mundo, né? A massa um vai gerar uma força um, né? E assim por diante. Força 2, força 3, força 4. Mas é a fórmula de força elástica, né? Que ela é menos kx. Né? O menos porque o F, o vetor F, é contrário ao x. E para cada força você tem uma deformação, né? E você está vendo aí que é uma equação de primeiro grau. Então o seu gráfico vai ser uma reta. E se você calcular essa inclinação para a gente aí, né? Automaticamente, se você calcular a inclinação do gráfico, o que vocês vão ter? Hein? Isso aqui é uma questão de prova, né? Porque não dá para correr muito, né? Se eu calcular a inclinação do gráfico, o que eu vou obter fisicamente, né? Qual que é o significado físico, né? Constante? Muito bem. Significado físico da nossa da nossa inclinação. A inclinação é justamente, né, a variação do y aí, né, nossa variação grosseiramente aí, né, ponto de vista dos físicos, os matemáticos não gostam muito não, é a variação aí da força. Você vai escolher os pontos quaisquer aí, você tem 5 pontos, combiná-los de todo jeito, né? Então, se você dividir a força pela deformação, na verdade você vai obter a constante, né? Então,
Isso tem uma utilidade sim, que eu consigo, mesmo sem teoricamente, qualitativamente, eu posso comparar molas, né, só com a inclinação aqui, eu já sei qual que é a mola mais rígida, né, qual que é a mola menos rígida aqui, qual que eu vou ter que fazer mais força, só batendo o olho aqui na inclinação. Né? Então, porque o significado físico dessa minha inclinação é a identidade, né, o RG da mola, que é a constante. Então, eu tenho duas maneiras de obter a constante elástica, né, que é no braço, né, fazendo ponto a ponto, fazendo os cálculos, fazendo a média, né, e tenho a possibilidade de construir um gráfico de cada uma das molas, de cada uma das associações e ir calculando a inclinação desse gráfico. Obviamente eu vou obter o, a constante. Uma perguntinha interessante, se fosse uma questão de prova mais teórica, né, poderia ser falar que isso aqui corresponde a um sistema de massa-mola, a narrar a experiência que foi feita aqui e tal, e perguntar e pedir uma justificativa na questão dissertativa aí, né, uma questão descritiva, né, qual que seria a ordem aqui, né, maior inclinação, maior constante, e qual que é a fundamentação disso aí, né, qual que é a explicação física para essas constantes elásticas aqui terem essa ordem aqui, né, a maior inclinação corresponde a maior constante, assim por diante. Tranquilos? Eu vou fazer isso no simulador. Tentar fazer isso no simulador. Mas a teoria em si é essa daí, por favor. Fique à vontade para perguntar. Vocês reproduzirão isso lá na prática. Né? Eu fiz aqui ó, associação em série. Né? E fui minuciosamente é, passando para vocês aí durante o vídeo qual foi a deformação. Eu medi a deformação inicial, tá? Eu medi gente, tem só 10 minutos, tá? Mesmo link. Eu medi qual era a deformação, quer ver? Qual era sem nada, sem peso nenhum, tá? Sem peso nenhum. Beleza? Pensei que o zoom ia favorecer mais, mas vai favorecer depois. Eu peguei justamente sem peso, sem massa nenhuma, tá? E aqui deu um pulo aí, eu já peguei, eu tinha. Então eu peguei aqui a posição inicial dele aqui, sem nada, tá? E informei aí no vídeo. Aí fui substituindo os pesos. Fiz isso para cada uma das molas e depois fiz em série e depois eu fiz em paralelo. Mas eu fiz detalhadamente, tá? Aqui eu coloquei, essa daqui tá essa aqui já é a mola B. Então eu fui lá e mostrei em que ponto exato que ela ficou. O que eu peguei como referência aqui? Se eu peguei foi a parte de cima do pratinho que eu vou colocar os pesos ou se foi a parte de baixo, né? Aí eu falo direitinho. Por quê? Você precisa saber qual que é o comprimento, qual que é a posição inicial. Eu não estou nem aí qual é o comprimento que está aqui. Eu preciso, na verdade, de uma referência. Só vai valer, na verdade mesmo, olha só, no meu relatório, ele tem aqui perguntando, ó, qual que é o comprimento inicial da mola um? Qual que é o comprimento inicial da mola 2? E na tabela ele pergunta qual que é o deslocamento depois que você colocou a massa. Qual que é o L final? Então esse aqui é o L inicial, esse aqui é o L final. Você quer facilitar a sua vida, se você quiser? Tá? Aqui eu fui didático demais, segui a orientação de quem desenvolveu o equipamento. Ele colocou as posições iniciais e a cada massa que você foi acrescentando, ele foi pedindo o comprimento final. E depois ele perguntou o X. Se você quiser ignorar essa coluna aqui, ó, tá, gente? Se quiser ignorar essa coluna aqui e já ir direto pro X, fala assim, não, cara, eu já olhei aqui, ó, tava aqui, sei lá, no 22,5, ó. Bati o olho aqui, 22,5. É ótimo. Aí eu coloquei um pezinho, foi lá pro 23,5. Se você quiser já colocar a deformação, já colocar o quanto que aumentou, ótimo. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. A vantagem e o objetivo, sem dúvida nenhuma, de não queimar etapa, de fazer do jeito que foi sugerido aqui no roteiro original,
do equipamento da Universidade do Paraná. Se a gente vacilar em alguma coisinha aqui, tá fácil de voltar atrás e corrigir, sem ter que voltar no vídeo para ver que ponto que eu peguei errado, tá? Então, na verdade, o propósito do experimento presencial era esse, tá? Se você fizesse alguma coisa errada aqui, estava fácil, porque você resolvia até na sua casa o problema, porque você sabia você conhecia a posição inicial e conhecia cada posição final, depois de colocar e acrescentar as massas. Então ficava fácil da gente resolver a nossa vida depois, caso percebesse alguma coisa de errado. Era esse o objetivo. Mas se você se sentir seguro aí, já pular aqui direto para o X, você vai preencher para mim. Ou então a tabela. Eu não abreviei não. A tabela, se você quiser adaptar a tabela 1 e 2, né, já colocando direto, em vez de passar. Eu gosto disso aqui que é bem didáticozinho, tá? Botar a massa, tá? Comprimento final, o peso, mas se quiser colocar o peso, já calcular o peso aqui, ó, o peso que vai ser que será colocado, né, que foi colocado na tabela na mola A, foi o mesmo colocado na B, foi o mesmo colocado aqui, ó. Opa, perdão. Na associação em série, foi o mesmo colocado na associação em paralelo. Então, essa linha do peso aqui é a mesma para todo mundo, essa coluna aqui do peso é a mesma para todo mundo, tá? O que vai mudar, você vai obter 5 constantes aqui referente à mola A, vai fazer a média para mim, 5 constantes aqui referente à mola B, vai fazer a média, tá? Fica à vontade de usar os espaços aí. Aí, eu peço para você construir o gráfico e ainda fazer o cálculo da inclinação, tá? Só isso que eu peço, tá? Mas você vai ter feito ponto a ponto e já vai conhecer a média. Aí é só para confirmar a inclinação, vai fazer lá. Aí a gente já está mais experiente, né, em série, em paralelo. Você vai pegar o peso, né? E vai pegar aqui o peso e o x da mola em série, o peso e o x da mola em paralelo, calcular para cada peso que você usou lá uma constante, fazer a média dessa constante. Aí eu selecionei sempre uma, você não vai ter que fazer 4 gráficos, tá? Eu selecionei uma das molas, tá? Eu sugiro que você pegue a que você achou que ficou mais, que deu valores melhores aqui ao longo do experimento, tá? É, mas é uma das duas molas, tá? Só para efeito de demonstração. E a associação também pode pegar, não necessariamente a que eu sugeri, né? Mas você pode escolher uma das duas aqui, tá? Para construir um dos gráficos. Não precisa fazer os dois. E aqui as formulazinhas que eu deduzi lá, né? Lá atrás. Quando é em série, é a soma do inverso, só que eu abreviei isso aqui, fiz o produto pela soma. E paralelo, tá certo? Então é isso aí. Isso que eu falo, erros percentuais, tá? Aqui acabou, tá? Erros percentuais pelo seguinte. Uma coisa que eu acho legal, que dá um ar, um espírito, que eu acho que é o que obriga esse experimento vir na Física 1, infelizmente mudou a ordem um pouco, a pandemia mudou um pouco a ordem, é que você construiu a constante elástica, você calculou, perdão, a constante elástica para a mola A, para a mola B, e você pode olhar para essa fórmula aqui, ó, e fazer uma previsão. Qual seria, né, a constante elástica da mola em série para aquelas duas molas lá? Faz o cálculo. Substitui o valor de K1 e K2, você já conhece eles. Aí se eu fizer essa associação em paralelo, qual seria a constante é, teórica baseada no K1 e no K2 lá atrás? Beleza, você calcula. Aí depois, mas deu foi isso mesmo? Porque eu fiz a experiência em série, fiz a experiência em paralelo, tá aqui o resultado, tá, da associação, as deformações que ocorreram, quer ver? Com a associação em série, tá aqui a deformação. Observe que tem uma mola que deforma mais que a outra, né? Que ela tem que aguentar, por mais que a gente despreze, ela tem que aguentar a massa da mola de baixo e o sisteminha embaixo aqui, né? Então eu fiz lá em série, eu fiz na prática, fiz em paralelo, né? Fiz em paralelo, olha lá, coloquei as 5 massinhas lá, ó, fiz em paralelo, tá vendo? Usei um aparatozinho lá, fiz ela em paralelo.
joguei na tabela, em série, em paralelo, e calculei o K. Será que ele bateu com aquele K teórico? Porque assim que você preencher as duas tabelas de cima, você já consegue prever qual vai ser a constante elástica das outras associações. A paralela é mais bacana, né? Você já sabe quem que é K1, quem que é K2, você só soma, né? A outra você faz o produto dividido pela soma. Então você já tem uma previsão. Ótimo. Aí quando você for para tabela, para as tabelas da associação, tá aqui, ó, das associações, né? Da associação em série, da associação em paralelo e calcular, você já pode ter já dá para comparar. Deu certo? Bateu? Ficou muito distante a teoria do que você fez na prática, no caso observamos, né? A prática deu? Ficou ok? Aí eu faço duas perguntinhas aqui, gente, só para nortear a conclusão, tá? Parece que eu estou invadindo a sua liberdade de concluir aqui, mas eu preciso saber aqui se você compreendeu se esse número de voltas que eu falo aqui, dessas espiras, esse número de voltas, você entendeu o que eu queria. O que eu queria, na verdade, era o quê? Deixa eu ir no simulador agora. Que está em algum lugar desses negócios. Quando eu faço associação em paralelo, né, eu tenho esse número de voltas aqui, ó. Sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito voltinhas aqui para construir a minha mola. Certo? Oito. Quando eu faço associação em série, eu tenho o dobro. Né? Eu tenho 16 voltinhas. Quando eu ponho em série, eu tenho que contar todas as voltinhas de onde eu estou aplicando a força até a parede. Então, esse número de voltas proporcionou o quê? Uma mola mais flexível ou uma mola mais rígida, menos flexível. Né? Então, é isso que eu estou querendo saber quando eu pergunto aqui, né, sobre analisando os resultados. Cortou aqui na ignorância, eu estava falando sobre isso aqui. O item 5, tá? Não precisa ficar muito preso essa perguntinha, não. Na sua conclusão aqui, eu queria que você discutisse essas duas ideias aqui, essas duas questões aqui. Analisando os resultados para associação em série, responda qual é o efeito do aumento do número de voltas. Porque quando eu coloco ela em série, é como se eu tivesse aumentado o número de voltas. Né? Eu emendei uma mola na outra. Qual que é o efeito disso sobre a constante elástica? É isso que eu quero que você discuta. Tá? Uma questãozinha até de prova, hein? Eu quero que você discuta isso. Quando você vai lá, faz a associação em série, tá? Você aumentou o número de voltas. Qual foi o efeito disso sobre a constante? Né? Sobre a constante da mola resultante, né? Do conjunto, né? Porque mudou a constante elástica. Né? Você sabe qual que é a constante elástica de uma mola, 200. Sabe quanto que é a outra, 200. Mas você aplicou uma força, mas não sabe qual é a constante elástica do sistema. Não é 200. Né? Não é. Se você fizer, talvez, quer ver? Pegar a mesma força de 40 newtons, pegar uma mola individual, exercer. Qual foi a força que eu exerci? 40, né? Exercer uma força de 40. Vamos lá, 40, Carlos Marcos. 40. 40. Então vamos lá, força aplicada, deformação, tal. Então tá aí, valores, eu quero os valores. Eu fiz uma força de 40 nas molas na mola individual, na mola, né, nas molinhas aqui. Aí eu obtive 0,199 metros de deformação com a força que eu apliquei. Apliquei 40, tive essa deformação para constantes elásticas de 200. Beleza? Beleza. Tá. Quando eu associo em série e faço a mesma força, eu deformo o mesmo tanto? Não. Eu não deformo o mesmo tanto. Observe que eu deformei praticamente 200, né? Aqui. E aqui eu deformei o dobro em série. Então o efeito de aumentar o número de voltas aqui tem um efeito muito grande sobre a
a deformação. A deformação aqui foi o dobro. Aí eu vou ver qual que é o efeito disso na constante. Eu vou calcular a constante. Eu já preparei o terreno para calcular essa daqui, ó. Né? Levei para lá para calcular essa daqui. Agora, se eu faço uma força, eu levei essa de 81, mas deixa eu voltar aqui. E se eu faço essa força de 40? Olha só a deformação que eu tive. A metade. A metade, olha só. 40, 400. 40, 100. Né? Porque o 40 newtons, na verdade, vai 20 para a mola de cima e 20 para a mola de baixo. Certo? Então, eu acho esse aplicativo ótimo, né? Dá para explicar bem, dá para ver bem, direitinho o que acontece. Então, eu preparei, foi isso aqui, ó. Eu fiz 81. Eu fiz 81. 81 com a deformação. Vamos lá, então. Fiz uma força de 81 num sistema em paralelo. As constantes individuais são 200, né? Se eu for olhar, então paralelo é o mais tranquilo aqui, ó. Paralelo eu tenho que somar as constantes, ótimo. Então, eu tenho que achar, vamos lá na previsão teórica. Eu estou no lugar errado. Vamos na previsão teórica, então. Qual que seria a previsão teórica? Vou na constante teórica. A constante teórica, estão vendo eu escrever no cantinho da tela aqui, no canto esquerdo? Isso aqui seria a teoria. Estão vendo aí, galera? Que às vezes compartilha, confunde aqui. Essa aqui é a teoria. Beleza? Ótimo, brigadão, Ana. Tá vendo então. Teoria. Então peguei aqui a teoria. A teoria me diz que se eu somo a constante da mola, vou chamar essa daqui de mola A, essa outra aqui é a mola B. Então a teoria me diz que se eu somar a constante A mais a constante B, né, eu vou obter uma constante de 400 newton por metro. Essa é o que a teoria me diz. Mas na prática, é isso que eu vou encontrar? Então vamos para a prática. Né? Isso aqui virou uma mola só, um conjunto só. Então vamos para o FKX. Força elástica, né? É KX. Beleza? KX. Qual foi a força aplicada? 81 newtons. Qual que é a constante? Não faço ideia. Faço, né? Na teoria eu faço. Vezes a deformação. Qual foi a deformação? 0,202. Então a minha constante, quando eu associo em paralelo, ela é 81 newtons, tá tudo em metro mesmo, né? Newtons, vezes 0,202 metros. Certo? Então isso aí vai dar 81, né? Dividido por 0,202. Então vai me dar uma constante elástica experimental, né, digamos assim, forçando a barra, né, gente? Porque, né, nós somos no simulador, né? Então, de 400, no meu aqui deu 400,99, para ser mais específico, tá? Newton por metro. Então, minha constante experimental é importante comparar, e eu deixei os dados reais para vocês, né? Eu deixei os dados reais. Experimental, né? Porque aqui não tem graça experimentalmente falando, né? Mas lá vocês vão ver que vai dar uma diferençazinha sim. Então a minha constante aqui em paralelo experimental foi 401 newton por metro, certo? Newton por metro. Essa é a minha constante. Então foi possível fazer uma previsão, certo, né? Foi possível fazer uma previsão e foi possível confirmá-la aqui, ó, tá? Para ver se ficou legal mesmo. E eu posso fazer isso em série também, né? Posso fazer isso em série.
tá? Na verdade, eu poderia até pular aquela etapa de descobrir. Às vezes a gente faz isso na engenharia aqui, né? A gente pula a etapa de conhecer a mola A, pula a etapa de conhecer a mola B. E já vai direto para a associação. Por quê? A gente monta um sisteminha. A gente descobre a associação em paralelo, é a soma das constantes individuais. Aí beleza, você vai lá e faz o experimento. Aí depois você faz o experimento com ela em série, tá? Lógico que você faz para as mesmas deformações, para as mesmas forças aplicadas, tudo bonitinho. Aqui, o problema é que aqui se eu for aplicar 81, né, exatamente a mesma força, né, vai dar uma deformação gigante, mas vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. É... Ops. Estão vendo minha associação em série, hein? Estão, né? Se eu pegar para a mesma força, né? Aí eu consigo descobrir a constante, né? Aqui como é que seria? Bem, vamos na previsão, vamos na teoria. Teoria, qual que seria a teoria da associação em, em série? Ótimo, obrigado. A Ana tá me salvando aí. Se fosse associação em série. Vamos na teoria então, Cássio. Qual que é a previsão nossa aqui, hein? Se a gente for fazer um negócio em série, hein? Bem, você pode recorrer à fórmulazinha que eu vou colocar ela cá embaixo, tá? Eu não gosto dela desse formato não. Em série, você soma os inversos, tá? Acho que dá muita conta. Eu já dou uma abreviada aí. Se eu tirar o mínimo disso aqui, vai ser o produto dividido pela soma. Então, a mola A vezes a mola B dividido pela mola A mais a mola B. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou achar o que? 200 vezes 200, né? Aqui as constantes elásticas aqui embaixo. 200 vezes 200 dividido pela soma, né? 200 mais 200. Então, eu vou ficar com 200 vezes 200 dividido por 400. Vamos começar a simplificar a nossa vida. Tá certo? E vai dar uma constante de 100 newtons por metro. Teoria. Teoria. Né? Previsão. Torcendo para ter o menor erro possível. Né? Mas eu posso ter um errozinho aí. Então a previsão é que essa associação aí vai dar uma constante de aproximadamente 100. Ou seja, é uma constante bem menor do que a outra. A outra deu 400. 4 vezes mais rígida. 4 vezes mais força. Tá? Então aqui para calcular e achar agora a experimental, né, qual seria? Agora seria a situação experimental. Experimental nada, né? Experimental é o que vocês vão fazer acompanhando o vídeo experimental, né? Aqui é usando o simulador. Mas, né, seria usando a questão experimental, você vai fazer o quê? Jogar na fórmulazinha. Opa, deixa eu jogar aqui, porque senão parece minha cara aqui. F é igual a kx, beleza? Qual que é a força que eu estou aplicando? 81. 81 newtons. Né? Qual que é a constante? Não sei. Em série, né? Não sei. Previsão, 100. Né? Deformação, muita. Teve muita deformação. 0,807. Né? Até bom que não dá inteiro, né? Vai dar quase 100. Então, 81 aí, dividido por 0,807, que vai dar 100,37. Então, o K experimental, né, 100,4, arredondando, newtons por
metro. É lógico que eu estou usando o simulador, né? Deu 0,4 de diferença, quer dizer, não deu nem 4%, deu 0,4%. Né? Então, lógico que é querer demais, né? Se der 5%, nós somos felizes, rindo, obtemos sucesso. Então, a constante, né, em série, usando a força que eu apliquei e, consequentemente, a deformação que ocorreu, eu descubro o valor experimental da constante em série. Aí eu consigo, é um dos experimentos que eu, dessa física, das físicas, né, um 2 e 3 um e 2 né, não vou comparar com a 3 não, que é elétrica, que eu mais gosto, que eu acho que é a que mais tem cara de física experimental, é essas aqui. Né, que eu consigo fazer uma previsão, né, ir lá e meio que confirmar, né, oh, deu certo, qual foi o erro, ah, deu uma diferença aqui, cara, de 0,5%, cara, tá ótimo, perfeito, perfeito, beleza? Então, o objetivo é exatamente esse aí, beleza? Tranquilos? O objetivo era passar pela associação em série, passar pela associação em paralelo, tá? Falar um pouquinho da inclinação do gráfico e da importância física, né, dessa inclinação, mostrar os simuladores, observe que tem os links lá no experimento 2, tá? Passar pelos simuladores, beleza? Passar pelos simuladores nas molas individuais, passar pelo simulador na associação em paralelo, na associação em série, ok? E aqui não tem, aqui eu não tenho como associar, mas o que eu ia falar aqui é justamente isso aqui, ó. É mais, quer ver? Tá mais próximo, comprimento inicial, posição de aqui, vou colocar tudo que eu tenho direito aqui. Menos uma coisa, eu não quero atrito. Esse aqui acho que nem tem. Gravidade da Terra aqui que eu tô, amortecimento zero, não tem amortecimento. Aí lá no meu experimento eu fiz isso aqui, ó. Eu fui lá e coloquei um bloco, né? Coloquei um bloco aqui. Posso colocar uma régua aqui, né? Aqui era a posição de equilíbrio, né? Era a posição de equilíbrio. Aí eu posso olhar na hora que esse negócio vai parar, certo? Que momento que ele vai parar? Vai parar aqui. Aí eu meço qual foi a deformação que ele teve aqui, ó. É, né? Eu meço qual foi a deformação aqui, ó. Só pegar um númerozinho redondo aqui, ó. Ele foi do 10 até o 9, tá certo? Ele foi do 10 até o quase 19 aqui. Na verdade foi o 18, 18,5. E eu vou substituindo esse cara aí, né? Para ver quais são as deformações que ele vai adquirindo. Então agora ele já pulou do 10 para 26,5. Então eu vou anotando esses valores, né? Com 50 ele deformou 18. Ele saiu do 10 e foi para o 18,5. Então na verdade ele deformou só 8,5, né? Agora ele foi do 10 para o 26,5, mais ou menos. Então na verdade ele só deformou 16,5. E assim por diante, ó. Então aqui eu também consigo realizar parte do experimento que eu desenvolvi lá, ó. Agora foi do 10 até o 51, parece que agora ele travou em cima do 51. Então ele teve uma deformação aqui de 41, mas também já pulei de 100 para 250. E se eu aumentar a nossa constante, o que que acontece, né? Aumentar a dimensão, né, as dimensões aqui, né, da mola. O que que acontece com a deformação, né? Diminui bastante, né? Diminui bastante. Se eu reduzir, né, o máximo que eu puder, vai ter uma deformação muito grande. Então o objetivo todo era esse, comparar essa força que eu estou aplicando aqui, que é constante, qual é o efeito dessa força dependendo da minha constante elástica. Beleza? Tranquilos? Dúvidas?
eu poderia discutir outras questões aqui, né? Eu desenhei lá a questão de vetores lá, eu desenhei, tá? É um recurso ou outro a mais aqui, né? Mas eu poderia explorar um pouquinho mais aí, velocidade, aceleração, mostrar o vetor gravidade, né? Mostrar a força elástica, mostrar a força resultante, ou eu mostro as forças individuais que existem, ou eu mostro a resultante, quer dizer, né? Tem minha reguinha aqui, então tem alguns recursos a mais aí que eu poderia ter utilizado. Tem a questão energética, se eu quiser fazer uma análise da energia, mas aí já foge do assunto, galera. Porque aí eu já estou falando de quê? Se eu for falar de energia aqui, ó, aí eu já mudo um pouquinho, já saio da física experimental 1. Falo mais de movimento harmônico, né? Movimentação aqui, ó. Tá tendo constante, ó. Tá tendo atrito. Porque isso aqui tem que ficar aqui a vida toda, alternando as energias aí, né? Hora ganha velocidade, hora perde, né? Hora ganha energia potencial, hora. Então aí eu já fugi um pouco do assunto. Beleza? Então aí. Atingimos o objetivo aqui, acredito eu. Qualquer coisa vocês podem me falar aí. Que o nosso objetivo era física 1, né? Conhecer a mola sem antes, né? Lógico, longe da gente aqui, discutir a questão energética aqui e falar de movimento, de período de oscilação. Isso aqui tem um período de oscilação, gasta um tempo para sair de um ponto e o outro. Isso aqui descreve uma onda, né? Aí já fugiu completamente do assunto. Tranquilos? Ótima pergunta. Com base na. Você vai seguir, vai preencher esse relatório aqui para mim, esse roteiro, e tirar suas conclusões, efetuar seus cálculos, com base na aula experimental mesmo, de menos de 14 minutos aqui, tá? O áudio vai ficar horrível, tá? Vai ficar horrível aqui, na minha. Né, reproduzindo o que já foi gravado aqui, tá lá no YouTube. Mas para quem acessar diretamente na plataforma, tá ótimo o áudio. Aqui eu vou descrever detalhe por detalhe aqui, tá? Essa daqui, por exemplo, que você está vendo agora em paralelo, eu mostro qual que é a posição inicial sem absolutamente nenhum peso, nenhuma massinha, e depois eu vou colocando as massas, falo qual é a massa que eu coloquei e falo qual foi a deformação. Aí vocês vão achar, eu queria que discutisse, foi bom que essa pergunta me fez lembrar, discutir o seguinte, ó, esse meu aparato aqui não é o ideal, tá? Geralmente eu até mudo um pouquinho isso aqui. Tem esse bloquinho, essa coisinha de madeira aqui, ó, tá? Que eu não estou contabilizando qual é a massa e não é tão desprezível assim, né? Isso aqui é equivalente a uns 3, né? Pelo menos palitinho de picolé, né? Então eu estou desprezando, eu já estava desprezando antes a bandejinha, né? A bandejinha. E agora eu coloquei um aparato a mais aqui. Então é possível você notar uma diferença aí quando está em série. Aqui está em série não. Quando está em série ou quando está em paralelo, você notar algum erro a mais em um deles. Tá vendo? Eu estou detalhando aqui os dados. Ó. Embora eu fale, dá até para extraí-los aqui, né? Pelo vídeo mesmo. Então eu faço aí, ó, passo por todas as etapas, são 3 discos, possibilitando 5 massas diferentes. Né? Então eu faço as duas associações. Ó. Essa daqui é quando eu coloco 30, né? Que essa mais espessa é de 20, essa menorzinha é de 10. Aí depois eu troco, coloco duas de 20 e a última, que é 50. E lá no início eu ponho só a fininha. Né? Então aqui ó, é a associação da mola B, é a mola B, perdão. Aí eu faço aqui ó, associação em série, tá? Associação em série. Falo quais são as posições, todas as posições atingidas, lá faço o experimento em série, ok? E forneço todos os dados. E aí vai dar erro, né? Aí dá para discutir. O erro aqui, tá? Eu discuti no início, Priscila, mas não sei se eu te esperei, né? Lógico, o máximo que eu pude, mas vai que passou, né? Aqui eu falei que tem
uma coisa a ser observada na hora que você fizer seus cálculos aí. Se você perceber um erro, dá para discutir um pouco o erro, tá? Porque quando você faz isso aqui, ó, você despreza várias coisas. Uma delas é a massa da própria mola, né? Mas se você observar a mola de cima, ela está tendo que segurar a mola de baixo mais o aparatozinho aqui, né? Sem colocar peso, a bandejinha, né? Onde eu vou encaixar as moedas, né? As massas. Então, o ideal seria que eu fizesse isso aqui, eu não faço nesse vídeo não, mas o ideal seria, né, que eu tivesse feito. Bonitinho do jeito que você está vendo aqui, eu sei quem que é a mola A e quem que é a mola B. Aí eu refazer o experimento, trocando de posições aqui. Por quê? Porque depois eu faria uma média. Uma média. Por quê? Eu tenho a mola A com a B atrapalhando, entre aspas. Aí depois eu colocaria a mola B aqui embaixo, colocaria a mola A aqui com a mola A atrapalhando um pouquinho. Então, para tentar compensar, eu faria a média, tá? Só para compensar. Aí seria um resultado mais preciso. Beleza? Respondi. Bem, encerramos mais uma aula então, né? Valeu.